Três, gravando, pessoal. Vamos lá. Ó, bom dia para quem está em casa, bom dia para quem está aqui. A gente vai iniciar, então, com a correção que eu fiquei devendo a vocês da atividade de casa da aula passada. E depois a gente segue com uma pequena introdução do assunto de hoje, tá? Lembrando que hoje a gente já começa um assunto novo sobre o outro complexo regional, que é o complexo regional da Amazônia, tá? E, novamente, a gente vai falar sobre as características, principalmente econômicas, desse complexo regional, mas também algumas características de população e algumas características naturais. Em partes, a gente vai ver. Mas tem isso também. Ó, vamos lá, página 31, né? Todo mundo? 32? Vai aparecer aí na tela para vocês que estão em casa. A gente vai corrigir um pouco rápido para a gente poder seguir com a aula, tá? Vamos lá. Primeira questão aí, verdadeiro ou falso. Já vamos direto para ela, sem ler a pergunta. A primeira, o Complexo Regional Centro-Sul compreende uma área intensamente transformada pelo homem devido ao processo de urbanização e industrialização e, por isso, possui poucos recursos naturais. Verdadeiro ou falso? Falso. É uma região que tem muitos recursos naturais. Oi? Quase foi certa. Vamos lá. O Complexo Regional Centro-Sul é muito rico em recursos minerais que estão igualmente distribuídos pelo território. Verdadeiro ou falso? Falso. Porque ele é rico em recursos minerais, porém não está bem distribuído. Pouco a gente viu, principalmente naquela região no estado de Minas Gerais, conhecida como quadrilátero ferrífero. Ou seja, que é uma região rica em minérios de ferro. Oi? Sim. Tem, né? Vamos lá. A segunda também é falsa. A próxima. O Centro-Sul é muito rico em minerais e possui uma grande diversidade desses recursos. Verdadeiro. F. O quadrilátero ferrífero localizado no estado de São Paulo? Falso. Minas Gerais. E, por último, a mineração é de grande importância para a economia do país. Muitas cidades surgiram a partir da exploração mineral, como as cidades de Ouro Preto e São José del Rei. Verdadeiro. Exato. Tem uma imagem aí, ó, mostrando uma área. Vamos lá, segunda questão. A sequência ficou FF-VFV. Abaixo da número 1, pessoal, tem uma imagem aí, ela faz referência a qual região? Poderia ser, mas veja, como a gente está falando de um mapa, ele está perguntando justamente a região que está destacada no mapa. E observem o formato da área registrada. Então é letra D, tá? Podem atualizar aí, quem não respondeu. Letra D de dado. Terceiro, vamos lá. Ó, o terceiro vai aparecer aí na tela, tá? Rapidinho. Leia o texto com atenção e depois responda a pergunta. Vamos lá. O texto diz o seguinte: a principal área sedimentar já explorada na costa brasileira estende-se das imediações de Vitória, no Espírito Santo, até o litoral do Rio de Janeiro. É uma área de aproximadamente 100 mil quilômetros. A exploração dessa região é de grande importância para a economia do país. Essa área mencionada no texto refere-se à exploração de qual recurso natural? É uma área de planície entre o estado do Espírito Santo e o estado do Rio de Janeiro.
onde tem uma exploração no mar de um tipo de recurso mineral. Que recurso é esse? Numa área conhecida como pré-sal. Oi? Qual é o recurso mineral que é explorado nessa área conhecida como pré-sal? Quem está em casa, a resposta está aparecendo aí, ó, no canto esquerdo da tela, tá? Número 3. Petróleo, tá? Vamos lá. E essa bacia sedimentar, ela recebe o nome de Bacia de Campos, tá? Quarta questão, vamos lá. Observe o mapa a seguir. Ele diz aí, ó, principais bacias hidrográficas do Brasil, o título do mapa. Então, aí, em destaque, a gente está vendo os... Deixa eu aumentar um pouco aqui o mapa para ver se eu consigo ler a informação que tem na legenda, tá? Oi? Bacias hidrográficas. Oi? São as áreas de influência de uma determinada bacia hidrográfica, de um determinado rio. Ó, vamos lá. Aí vocês estão vendo que, basicamente, a gente consegue ter a divisão das sub-regiões, não é isso? As 3 sub-regiões. Complexos regionais. Desculpa. E aí, em cada área desse mapa, está destacando aí uma bacia hidrográfica diferente. Estão observando que dentro do mapa a gente tem números que vão de 1 até o número 8, dentro do mapa. Aí a pergunta quer saber o seguinte, observe a seguir com atenção o mapa, tá? Aí na página seguinte, deixa eu atualizar aqui, tá? Aí ela pergunta o seguinte, ó. Explica a relação da hidrografia com a produção de energia no Centro-Sul. Então, observem aí o Complexo Regional Centro-Sul nesse mapa. E o que é que essa imagem tem a ver com a produção de energia nessa região? Nesse Complexo Regional, o que é que vocês me dizem? Quem está em casa, a resposta está aparecendo aqui, ó, do lado esquerdo da tela, tá? Ó, volta para o mapa, quem está na sala, vamos lá, presta atenção. Ó, o mapa está destacando aí algumas áreas pela cor azul, não é isso? Exatamente. Ó, então nem preciso dizer nada mais, né? O que Vitor falou está totalmente correto. De acordo com o mapa que vocês estão observando, as sub-regiões vão apresentar uma certa disponibilidade de recursos hídricos. A que apresenta maior disponibilidade de recursos hídricos, consequentemente, vai ser a que é mais capaz de gerar energia. Coloquem aí. Devido ao potencial hidrológico, a região Centro-Sul tem como principal fonte de energia as hidrelétricas. Devido ao potencial hidrológico da região Centro-Sul, tem como principal fonte de energia as hidrelétricas. A resposta? Devido ao potencial hidrológico da região Centro-Sul, tem como principal fonte de energia as hidrelétricas. Ok, pessoal? Vamos lá, vamos seguindo aí então com a próxima, né? Vamos lá. A gente tem uma imagem aí na questão número 5, ela diz o seguinte, ó. A imagem abaixo mostra a situação de uma importante represa no Centro-Sul. Durante a crise hídrica de 2014, que a gente falou sobre ela, principalmente afetou ali o estado de São Paulo. Sobre as causas dessa crise, é correto afirmar. Por que ocorreu a crise hídrica nessa região? Oi?
Então, qual é a resposta? Letra C. Letra C. Vamos lá para o sexto. Preencha a tabela com os indicadores de possíveis consequências para a população que são geradas. Vamos lá. Preencha a tabela indicando possíveis consequências para a população que são geradas por estes problemas ambientais no Centro-Sul. Preste atenção, tá? O problema está de um lado e as consequências para nós, população, para a população do Centro-Sul, são uma. Então, vamos lá. O primeiro problema a gente tem aí problemas ambientais, mas para a população, o que é a consequência negativa? Oi? 9,26. Emissão de gases poluentes. Qual é o problema para a população? Doenças respiratórias. Coloquem aí. Quem está em casa vai atualizando, tá? Está aparecendo aí na tela. Falta de saneamento básico. Gera o que, pessoal, para a população? Aí, no geral, vocês coloquem aí doenças intestinais. Doenças intestinais. Porque a água pode estar contaminada e que pode também, por sua vez, contaminar os alimentos. O desperdício de água e o mau uso das águas pode acarretar em que tipo de problema? A seca ou o aumento da conta de água. Podem colocar aí também. E, na verdade, diretamente falando com... a seca não. Coloquem racionamento de água. É melhor. Tá? Racionamento... Oi? Racionamento de água e o aumento do valor da conta de água. E, por último, urbanização próxima dos rios. O que é que acontece se tiver muita casa construída próxima dos rios? Poluição dos rios. Sétima questão, ela diz o seguinte. Os anos de 2015 e 2017 são marcados pela ocorrência dos maiores desastres ambientais da história, ocorrido nas cidades de Mariana e Brumadinho, ambas em Minas Gerais. A causa comum para a ocorrência desse desastre foi... Por que esses desastres ocorreram, pessoal? Por que esses desastres ocorreram em Brumadinho e Mariana? Vitor e Augusto, resposta correta. Letra D. Só um momento, tá? Letra D. Oi? Vamos lá. Deixa eu seguir. Acabamos, então, a página 33. Vamos lá, então, para a página 35, começar a aula de hoje, tá? Vamos lá. Todo mundo aí, quem está em casa e quem está aqui também, página 35.
Vamos lá. A primeira pergunta que eu faço a vocês, quem está em casa e quem está aqui na sala, quando a gente fala, então, sobre o complexo regional da Amazônia, qual é a primeira ideia que vem na cabeça da gente sobre esse complexo regional? Rios, a própria floresta amazônica, animais. Quem está em casa pode falar no chat alguma coisa, tá? Que eu estou olhando. Então, de modo geral, quando a gente pensa nos complexos regionais, a gente já tem uma ideia concebida sobre cada um deles. Oi? Exatamente. Querendo ou não, quando a gente cria essa divisão regional, automaticamente se cria alguns estereótipos sobre cada um dos complexos regionais. Só um momento, tá? Vamos lá. Seguindo, pessoal, então, é aquilo que a gente tinha falado. Quando a gente pensa, então, nos complexos regionais, acaba que alguns estereótipos são criados sobre aquela região, e alguns deles acabam sendo um pouco negativos, e outros também positivos. No caso do complexo regional da Amazônia, o interessante é que as características que todos vocês me falaram são características positivas, né? A gente lembra da floresta, lembra dos animais, lembra dos rios, lembra de algum grupo populacional do Brasil que, em sua maioria, ocupa aquela região? Os indígenas, exatamente. Então, percebam que, quando a gente pensa nesse complexo regional, a gente lembra de características positivas. Porém, o que acontece? Essas características que vocês acabaram de me dizer, todas elas são muito limitadas, tá? O complexo regional da Amazônia, ele não é definido apenas por suas paisagens naturais e pelos povos tradicionais que, em sua maioria, dentro do território brasileiro, ocupam terras daquele complexo regional, tá? Existem outras características e, principalmente, características mais similares também ao complexo regional Centro-Sul, porque a gente vai ver que existem grandes cidades e grandes áreas urbanizadas, mesmo dentro daquele complexo. Tá ok? Então, oi? Oi? Então, pessoal, é basicamente aquela mesma ideia que a gente viu quando a gente estava falando do complexo regional do Nordeste. A gente viu algumas características, ele acaba sendo definido por alguns pontos negativos, mas a gente viu a grande diversidade de cultura, diversidades naturais, diversidades econômicas que há dentro do complexo do Nordeste. No complexo da Amazônia não seria diferente. Vamos seguindo aí. Página 36. Os vários significados e a importância da Amazônia, tá? Vamos lá. O complexo regional da Amazônia, ele possui, então, uma área de aproximadamente 4,8 milhões de quilômetros quadrados, tá? E, considerando os três complexos regionais, ele é o maior dos três em questões territoriais, tá? Então, ele vai compreender aí aproximadamente metade do território brasileiro, restando a outra porção para os outros dois complexos regionais, tá? E aí, os significados da palavra, quando a gente escuta essa palavra Amazônia, vocês já bem disseram aqui alguns exemplos. Vamos lá, seguindo aí, tá? Aspectos físicos naturais da Amazônia, desse complexo regional. Então, na página 36, vocês já têm aí, no caso, dois mapas para a gente fazer essa comparação entre eles. No mapa da esquerda, a gente tem justamente o Complexo Regional da Amazônia e unidades de relevo. Então, ou seja, dentro das unidades de relevo, quais são as formas predominantes de relevo dentro do Complexo Regional da Amazônia? Quais são as formas de relevo que predominam? Planalto? Não.
Só planalto. Depois, depressões, não é isso? Depressões e planícies, não é isso? Então, vamos lá. Só pelo mapa de relevo, a gente observa aqui, dentro desse complexo regional, predominam essas formas de relevo: planície, planaltos e depressões, tá? De acordo com os dados da legenda, aí a gente pode dividir essas formas de relevo de acordo com algumas unidades, ou seja, algumas formações que recebem uma nomenclatura específica. E aí a gente pode dizer o Planalto da Amazônia, Depressão Amazônica Ocidental e assim por diante. A forma de relevo, ela é definida de acordo com a região dentro do território onde ela se localiza. Ok? Então vamos lá. E aí, pela legenda, vocês podem observar, ó, todas essas áreas em marrom representam os planaltos que a gente encontra dentro desse complexo regional. Consequentemente, são as áreas onde apresentam as maiores altitudes do relevo. As áreas em verde claro apresentam justamente as depressões, tá? E ali, em verde mais escuro, a gente tem a presença das planícies. E, por sinal, essa principal aí destacada aí no mapa, aqui, ó, na parte mais de cima, é justamente uma das principais planícies que a gente encontra, é a chamada planície do Rio Amazonas, tá? Perfeito. Então, vamos lá. Não. Oi? Fica onde? As margens do rio, exato. E aí, no mapa ao lado, pessoal, a gente tem aí, novamente, uma outra representação do relevo, destacando aí essas principais unidades de acordo com os seus nomes, tá? Em maior destaque aí, nós temos a chamada planície, no mapa da direita. No mapa da direita, pessoal, temos dois mapas aí. No mapa da direita, Isaías. Exatamente, planície amazônica, tá? E aqui na legenda, como vocês podem observar do mapa da direita, vocês estão vendo aí as altitudes do relevo, representadas aí em metros. As partes mais escuras são as áreas onde o relevo apresenta as maiores altitudes, e as mais claras são as partes mais baixas. Eu pergunto a vocês, dentro desse complexo regional, predominam aí relevos de baixas, médias ou elevadas altitudes? Baixas altitudes, não é isso? Então, a gente tem aí um predomínio de formações de planícies e depressões, perfeito? Oi? Vamos lá, página agora 37, né? Deixa eu só confirmar outra informação aqui, tá? Vamos lá. De modo geral, essas características de relevo que vocês observaram aí nesses dois mapas, elas podem trazer uma grande biodiversidade para essa região. Então, é uma região que a gente vai encontrar uma diversidade tanto de fauna quanto de flora, mas também algumas variações climáticas e algumas condições climáticas bastante características dessa região, tá? Aí, nessa página seguinte, a gente tem duas imagens com as respectivas legendas. Pico da Neblina, no Amazonas, e o encontro das águas do Rio Negro e Rio Solimões, na cidade de Manaus. Oi? Vamos lá. Duas perguntas aí, quem está em casa já pode ver a resposta, tá? E observem aí o comentário que a gente vai fazer sobre essas questões, tá? Com base na observação dos mapas e das duas paisagens, o Pico da Neblina e do Encontro das Águas, aponte qual tipo de relevo está associado a cada uma e justifique sua resposta, a partir das características apresentadas na paisagem. Então, vocês vão olhar essas duas imagens e vão me dizer a que tipo de relevo cada uma delas está associada. Olhem aí.
A primeira imagem está associada a qual tipo de relevo? A primeira imagem. Pessoal, vamos lá, para vocês não confundirem. A gente tinha visto no mapa anterior que as principais formas de relevo que a gente encontra dentro desse complexo são as planícies, os planaltos e as depressões. As planícies e os planaltos são caracterizados por terem as menores altitudes dentro desse relevo, tá? As planícies, pelo nome já diz, são áreas planas, principalmente próximas de rios, e as depressões são áreas rebaixadas, que possuem altitudes bastante inferiores em relação ao relevo que está no seu entorno. E aí, a primeira imagem da esquerda, ela mostra assim, ó, o Pico da Neblina no Amazonas, tá? E vocês estão vendo aí uma área aqui montanhosa. Por que vocês me disseram que é planície e depressão? Não faz sentido, tá? Então, a primeira imagem ela faz referência a qual tipo de relevo? Planaltos. E a segunda imagem? Oi? Planícies, tá? Então, marquem aí no livro de vocês. Isso. A primeira imagem faz referência aos planaltos e a segunda às planícies. Vamos lá, para a segunda questão agora. Compare as imagens e responda. As paisagens retratadas apresentam o mesmo tipo de cobertura vegetal? Você saberia explicar o porquê isso ocorre? Vamos lá. Se a gente comparar as duas imagens, a gente vai ver que elas apresentam um tipo de vegetação, cada uma delas. Aí a questão está querendo saber se elas apresentam o mesmo tipo de vegetação, sim ou não? Vamos lá. A primeira imagem ela está fazendo referência aos planaltos e a segunda imagem às planícies. E aí, pessoal, só de olhar as duas imagens, a gente observa que a vegetação ela é parecida, tá? A vegetação ela é parecida porque faz parte do mesmo complexo regional e possivelmente a região ela possui as mesmas características climáticas, de modo geral. Porém, nas partes mais altas do Pico da Neblina, a vegetação ela vai ser a mesma de uma vegetação na planície de um rio ou diferente? Vai ser diferente. Qual fator vai determinar a diferença na vegetação? O relevo, no caso a altitude. Oi? E o clima também, porque o clima vai mudar à medida que a altitude ela se modifica. Então, coloquem aí como resposta, tá? As paisagens apresentam coberturas vegetais parecidas. Apresentam coberturas vegetais parecidas. As paisagens apresentam coberturas vegetais parecidas. Ah,
Contudo, nas partes mais altas do pico da neblina, contudo, nas partes mais altas do pico da neblina, contudo, nas partes mais altas do pico da neblina, contudo, nas partes mais altas do pico da neblina, a vegetação é... Oi? Não entendi. Pode ser que alguns pontos, dependendo da altitude, a gente encontre, sim. Nas partes mais altas do pico da neblina, a vegetação é diferente devido à influência da altitude. A vegetação é diferente devido à influência da altitude. Vamos lá. Nas partes mais altas do pico da neblina, a vegetação é diferente devido à influência da altitude. Ok? Vamos lá. Quem está em casa e quem está aqui seguindo, tá? E claro, não só dentro dos aspectos naturais do complexo regional, a gente já viu que o relevo ele apresenta uma grande diversidade, né? Mas não só o relevo ele vai ser tão diversificado apenas. Existem outras características naturais que vão apresentar uma grande diversidade, tá? Como vocês observam aí nos mapas da página 37, a gente vai ter aí uma grande diversidade, tanto de climas quanto de cobertura vegetal, que vai mudar a partir das características de clima e de relevo encontradas em cada uma das partes desse complexo regional, tá? Quando a gente compara esses dois mapas, a gente consegue estabelecer uma relação entre o clima e a vegetação. Por quê? Como eu já tinha dito para vocês em aulas anteriores, a vegetação ela vai ser um espelho nada mais do que as características climáticas. Tá? Então vamos lá. Dentro do complexo regional, a gente tem o predomínio de qual tipo climático? Dentro do complexo regional da Amazônia, qual o clima que predomina? Equatorial. Ok? E aí a gente vai tendo algumas outras variações, como, por exemplo, quais outros tipos climáticos? Ok. E todos eles representados aí no mapa, né? Justamente porque a porção central ali do Brasil, ela apresenta justamente esse clima mais tropical, e devido à proximidade, é que justamente vai ter essas características climáticas, tá? Vamos então observar agora o tipo de vegetação que a gente encontra dentro desse complexo regional. Nós não vamos ver todas, vamos apenas associar o tipo de vegetação a cada um desses tipos climáticos que a gente viu, tá? Então vamos lá. Dentro do clima equatorial, apresenta qual tipo de vegetação? Observem aí no mapa. É o primeiro tipo, não é isso? Confere aí. Que tem como característica principal ou chamado de floresta tropical pluvial, né? Vamos lá. Dentro do clima tropical da zona equatorial, a gente tem que tipo de vegetação predominando? Aquela área ali, justamente mais em vermelho. Qual seria ela? Qual tipo de vegetação? Área antropizada, que aí não é um tipo de vegetação. Vocês sabem que isso é justamente a área onde a gente tem aí um predomínio de grande interferência humana.
E por último, ali no clima tropical do Brasil Central, a gente vai ter uma variação, não é isso? A gente vai. Não, na verdade, ali a gente vai ter outras atividades, tá? A gente vai ter vegetação característica de savana, a gente vai ter essa parte aí mais roxa. Isso, tá? Então percebam que, de acordo com as condições climáticas de cada um desses pontos, a forma como o espaço ele é apropriado, ele é ocupado e o tipo de vegetação que apresenta, ele é diferente, tá? Vamos lá, seguindo. 38. Bem, tem uma questão aí para a gente responder, né? Leiam ela aí com calma antes, por favor. Todo mundo. E aí, qual a relação? Primeiro, qual a vegetação predominante e o clima predominante? Mesma coisa. E qual o tipo climático? Exato. Ok. E qual a relação entre eles dois? Oi? Exato. Não. Esqueça o relevo nessa parte, tá? Aqui na pergunta ele está querendo saber só qual é a relação que é estabelecida entre o clima e a vegetação. Beleza, a primeira parte da pergunta vocês responderam está correta, tá? Quem está em casa vai atualizando aí e prestando atenção no que eu estou falando, tá? Então vamos lá. A vegetação predominante, floresta equatorial. Vegetação, clima predominante, clima equatorial. Esse clima ele tem como característica ser quente e o que, pessoal? Úmido, exatamente. O que vai favorecer, é claro, o desenvolvimento da vegetação, não é isso? E aí, que tipo de vegetação vai se formar? Ou seja, uma vegetação bastante densa, fechada, com árvores de grande porte e folhas muito curtas ou muito largas. Muito largas, tá? Então, vai ser justamente essas características que vão ser apresentadas a partir da relação entre o clima e a vegetação. Então, como resposta, coloquem aí. No complexo regional, eu vou resumindo para vocês. No complexo regional, predomina o clima equatorial e vegetação da floresta amazônica. No complexo regional, predominam o clima equatorial e a vegetação da floresta e a floresta amazônica. E a vegetação floresta amazônica ou floresta equatorial. Ok? Vamos lá. Deixa eu resumir a segunda parte. Ponto, né? E aí a segunda parte da pergunta está querendo saber o que isso vai influenciar na vegetação. Aí vocês vão colocar a segunda parte da pergunta. Oi? Não, não. Essa parte eu só estava comentando. Aí a segunda parte da questão, da resposta, vocês vão colocar assim, ó. As folhas largas e a vegetação sempre verde. As folhas largas e a vegetação sempre verde ao longo de todo o ano, né? Mas só coloquem até verde, tá? As folhas largas e a vegetação sempre verde. Que favorecem a biodiversidade.
A biodiversidade. Oi? Ó, isso. Ó, então é basicamente isso, pessoal. Dentro dos aspectos naturais, que foi aquilo que vocês já haviam comentado comigo anteriormente sobre esse complexo regional, vocês viram que realmente ele possui uma grande diversidade dessas características, tá? Mas não se resume apenas a elas, como a gente vai ver mais adiante. Entendeu? E aí, só esse pequeno parágrafo que tem aí abaixo da questão, afirmando aí que o predomínio da vegetação do clima é justamente o clima equatorial, como vocês tinham visto, e as condições climáticas que vão favorecer justamente o desenvolvimento desse tipo de vegetação, tá? Outro ponto que vocês haviam comentado comigo foi justamente sobre quando a gente pensa nesse complexo regional, foi justamente a localização de povos tradicionais, né, de indígenas, que, em sua maioria, apresentam aí uma grande concentração na região, dentro desse complexo regional. Então, aí, pessoal, tem essa atividade para que vocês façam aí na página 38, tá? Eu vou pedir que vocês leiam rapidinho esse texto aí em casa e respondam essas duas questões aí de forma curta, de forma bastante breve, porque é uma resposta pessoal e para a gente comentar um pouco sobre elas depois, tá? Então, façam aí, rapidinho. 3 minutos para as 10. Então, temos 13 minutos ainda para que vocês possam realizar essa atividade, tá? Eu vou dar 5 minutos para que vocês façam. Oi? Podem fazer uma resposta curta, breve, não precisam se alongar muito não, tá? É só para a gente comentar um pouco sobre o texto e sobre as questões. 5 minutos aí para vocês fazerem. Oi? No livro. Todas elas é para responder a partir desse texto que tem aí, tá? Vamos lá, mais 2 minutinhos. Aguardem aí um tempo, tá, pessoal? Já volto. Tá?
Vamos lá, pessoal, rapidinho aí para a gente comentar um pouco sobre essas questões e a gente finaliza agora na página 38. Tá? Quando for na próxima aula, a gente segue a partir da página 39, tá? Vamos lá. Como vocês viram no texto, ele está falando aí sobre a localização de um determinado grupo indígena que ocupa uma área próxima aí do pico da neblina, né? E essa área ela é uma unidade de conservação, tá? E como vocês viram na segunda parte do texto, há, de certa forma, um conflito aí de interesse sobre o uso desse espaço, tá? Ele é um território indígena, é uma área de conservação, mas ainda assim há uma exploração por garimpeiros e também o interesse em utilizar a área para a exploração turística, justamente considerando a proximidade do Pico da Neblina, que é o ponto mais alto do Brasil. Uhum. E aí, vamos lá. A primeira pergunta diz o seguinte: você consegue imaginar o que ocorreu à formação geológica do Pico da Neblina no Alto Brasil? Vamos tentar descobrir. Em grupo, crie hipótese e tente explicar a formação desse pico, tá? Compartilhe suas hipóteses com seus colegas e depois faça uma busca na internet para entender como surgiu o Pico da Neblina, tá? Após as pesquisas, responda algumas das explicações de como você se aproximou da explicação correta. A segunda questão, ela fala o seguinte: você crê ser possível conciliar o turismo e o garimpo na área onde está o Iarapó? Justifique. E aí, vocês, quem está em casa pode escrever aqui no chat, tá? Que a gente já vai comentar, só um momento.